Era uma maravilha, né? Ou seja, Bacenjude, depois a gente incorporou Renajude, depois a gente incorporou Infojude, depois a gente incorporou Ciel, né? Aquele olhar assim, Ciel, né? Sistema de Informações Eleitorais, né? Ou seja, a gente faz pesquisa agora pelo TRE. Depois do Ciel, convênio com a Juscerja, ou com a Junta Comercial, né? E agora, né, eu estou trabalhando lá na Escola Judicial do Rio de Janeiro, o desespero é, temos que treinar as pessoas para o Simba. Aí eu fico assim, Simba Safari? Não, Sistema de Informações e Movimentações Bancárias. Ou seja, a gente está desesperado agora para descobrir como é que é essas movimentações. E a melhor, a última, o que mostra o caráter instrumental desse processo, a última é, o meu tribunal acabou de me designar master, né? Eu acho ótimo também, no Bacenjude tem o master, aí eu digo assim, master do universo, né? Você é o He-Man do tribunal? Não, você vai fazer cadastro de gente na internet para poder dar senha e administrar senha. Né? Então, eu estou lá como master agora do CNIB, Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens. E aí, o que aconteceu? Saiu, essa informação circulou, para vocês verem como é que a gente trabalhou com uma lógica da instrumentalidade. Essa informação circulou no tribunal, não foi publicada no Diário Oficial, o convênio com o Registro de São Paulo, que é quem coordena o Cadastro Nacional, ainda não foi assinado, mas a presidência já informa para os juízes, cada juiz que liga para a presidência para saber como é que procede, que a resposta certa de procedimento é liga para o Dr. Roberto Fragale. Ele sabe como a banda toca. Só que eu nunca vi o cadastro, não tenho a menor ideia do que ele é, como é que ele funciona, não fui treinado, enfim, não tenho a menor ideia. Mas o meu telefone, nas 2 últimas semanas, toca incessantemente com os juízes pedindo informação sobre essa mais nova ferramenta tecnológica para poder a gente atingir o nosso objetivo. Para que vocês percebam ainda mais, ou seja, para além dessas ferramentas tecnológicas, né, a gente vai se dar conta desse processo instrumental na própria tradução da sentença, ou seja, na ideia da sentença líquida que virou o fetiche do judiciário, né? A gente quer dar a sentença líquida para poder correr com o processo, facilitar esse processo. E aí a gente tem toda uma história desses modelos, desses softwares de execução, né? Começou com o cálculo rápido trabalhista, não sei se todos chegaram a trabalhar com ele, que era disponibilizado pelo TST, tendo sido construído pela 10ª região. Depois veio, né, um momento de estrelato do TRT-8, que foi o Juriscalc, que passou a ser, né, decantado Brasil afora como é o grande, né, software para poder liquidar a sentença. E aí, naturalmente, como você não, né, como Brasília tem uma certa dificuldade em dividir a ribalta, né, criaram um sistema único de cálculos no TST que agora foi adotado enfim, foi transformado num software pela 20ª região, por Sergipe, que é o que vai daqui a pouco ser utilizado, que é o tal do eCalc, né? Ou seja, a gente está o tempo todo trabalhando com uma instrumentalidade. Aí vocês vão me perguntar, instrumentalidade é ruim? Isso quer dizer que a gente está mal, que não funciona? Eu que responderia que não. Necessariamente, a instrumentalidade não é ruim. Ela pode ser boa. O problema é que a gente está esquecendo, na nossa prática profissional, o sentido do que a gente faz. O que a gente deseja obter, o que a gente deseja alcançar. O que é ruim é a instrumentalidade ter virado fim em si mesmo. Ou seja, meu fetiche agora é saber como funciona o novo software, é entender qual é a nova moda da celeridade judicial. É preciso que a gente volte à reflexão sobre para que a instrumentalidade serve, o que a gente deseja fazer.
E, nesse sentido, as respostas prontas que a gente escuta quando fala de execução, efetividade, é a satisfação do crédito, né? É dar concretude ao manto diáfano da coisa julgada, né? Essas respostas prontas só vão ser satisfatórias quando forem examinadas de forma contextual, de forma circunstanciada, né? É preciso que a gente entenda a dinâmica do que está acontecendo. E, quando eu penso nessa dinâmica, né, eu confesso que fico feliz ao olhar para o meu tribunal e ver que, mesmo aos trancos e barrancos, as coisas mudaram um pouco, as coisas melhoraram. Há 6 anos atrás, né, eu confesso não me lembrar o nome da juíza, teve uma juíza daqui da TRT8, lá no Rio de Janeiro, para falar na nossa primeira jornada de execução, e a reação do meu tribunal à presença dela, eu digo do meu tribunal lato sensu, institucionalmente falando, a reação dos juízes à presença dela foi de absoluta incredulidade, né? O meu tribunal era totalmente desconcatenado, não tinha uma articulação. Ela falava de central de investigação, ela falava de juízo único, ela falava de uma série de coisas, e a reação da plateia era quase igual à reação dos juízes do trabalho face ao Lênin Streck, né? Da onde saiu isso? De onde saiu essa mulher? Né? Foi um negócio assim assustador. Alguns anos depois, né, já com uma certa articulação em torno do que o tribunal começou a produzir, né, a gente teve no 3º prêmio conciliar do CNJ a premiação do TRT do Rio numa lógica muito específica. Qual era essa lógica? Era a ideia de suprimir algumas etapas da execução em papel por uma execução digital, ou seja, o processo deixava de existir. Já era assim a antessala do PJE, né? E aí a premiação, ela é uma premiação ainda dentro da lógica instrumental, ou seja, eu estou pensando como melhorar o meu processo. No ano seguinte, 2013, no 4º prêmio, o TRT do Rio voltou a ser premiado, mas dessa vez numa circunstância muito específica. Qual foi a premiação? Qualidade do judiciário, numa análise muito específica da satisfação do usuário durante a Semana Nacional de Conciliação. Ou seja, perguntaram para quem veio tentar conciliar se estava satisfeito, e como os índices do Rio de Janeiro foram os mais altos do país, deram o prêmio para o Rio de Janeiro. Ou seja, eu saio da lógica da premiação do instrumento e vou para a lógica da premiação do jurisdicionado. E, por último, no ano passado, na verdade esse ano, porque o ano é sempre subsequente, né? A premiação é 2014, mas a entrega e a divulgação saiu agora, foi inclusive ontem a entrega do prêmio lá em Brasília, né? O tribunal veio a ser novamente premiado, dessa vez por uma iniciativa da Central de Apoio à Execução, né? Ou seja, a fala da juíza daqui do TRT da 8ª região teve algum impacto, porque, afinal, a gente acabou construindo alguma coisa parecida. Essa premiação foi uma premiação de um programa desenvolvido pela Central de Apoio que tenta construir um processo de conciliação entre terceirizados da administração pública e os seus empregadores e a própria administração pública, né? Esse trabalho desenvolvido pela Central foi um trabalho que atendeu, em 2014, 1.500 pessoas, ou seja, 1.500 jurisdicionados, proporcionando um pagamento de 7,8 milhões de reais, né, no âmbito das execuções existentes no tribunal. Ou seja, o que eu constato nessa reflexão, né, o que eu percebo, é que a gente pensa pouco a nossa prática. A gente entrou numa lógica meio de piloto automático. Tem que, né, tentar fazer um exercício de mudança para poder refletir sobre a nossa prática e entender o que a gente faz nessa instrumentalidade, pensando como é que a execução pode deixar de ter uma efetividade seletiva relativa apenas a quem tem capacidade de pagar, mas deve ser uma execução
que tenha uma efetividade para quem realmente tem necessidade. Obrigado pela atenção. Bom, é sempre um contentamento, e quando o Fragale termina de falar, tem essa característica de... Ok, como é que eu não pensei nisso antes? Né? Ou seja, essa capacidade de interpretar coisas que são processos que todos nós lidamos. Eu acho que a grande maioria de nós já pegou 3 ou 4 hipóteses, né, do que nosso colega pegou na sua vivência na cidade que será famosa um dia, em São João de Meriti, porque nela estará exatamente a futura Fragalópolis, né, que será imortalizada. Mas essa capacidade de absorver a nossa realidade, o nosso dia a dia, e dela extrair uma abstração para que nós possamos pensar e refletir sobre a nossa prática, é uma capacidade que poucos têm, e o colega Fragale faz isso com mestria. Tá? Então, eu queria agradecer de início, né, essa oportunidade de estar aqui com o nosso colega. Tá? Vou abrir a indagações dos senhores, né, nesse momento. Não durma, doutor Fernando, por favor, não. Tá? Bom, a palavra está franqueada. Embargador Gabriel. Parabenizar o Fragale, dizer como é um motivo de satisfação, e eu espero que nós tenhamos outra oportunidade de conversar mais, que é sempre um prazer muito grande contar com as reflexões, e que com certeza vão também se estender por muito tempo. A minha dúvida em relação à execução é que hoje em dia nós não executamos só esse crédito privilegiado, esse crédito que tem essa garantia de procurar servir um objetivo social mais premente. Nós também temos a execução das multas trabalhistas, nós também temos a execução dos créditos previdenciários, e nós temos execuções feitas pelos sindicatos de créditos que são, vamos dizer assim, a princípio civis. É justificável que nesse tipo de execução, onde não há esse componente social mais forte, o juiz também adote um outro tipo de critério, o juiz tenha uma visão diferenciada em relação, ou ele deve ter essa mesma visão, qualquer que seja a execução que ele se deparar? Não, eu acho bem lembrado a ideia de que a gente tem uma gama de possibilidades hoje de execução que é bem mais ampla do que a execução tradicional, mas que ainda ocupa 95% do nosso trabalho, né? Então, o que me chama a atenção, ou pelo menos a reflexão que eu faço, eu devo mudar o meu comportamento por conta da exceção, ou eu devo trazer trazer o meu modelo, a minha forma de conduta para a exceção? Porque, mal ou bem, em algum momento da execução, tem sempre alguém que paga, né? E aí a pergunta é como é que a gente faz a construção desse pagamento, né? Então, eu diria, assim, numa reação de primeiro momento, que eu acho que não há especificidade. Eu tenho que fazer a reflexão sobre uma perspectiva global de qual é o meu comportamento a partir de 95%, a partir da grande massa, que é aquilo que eu vou executar. Tem um caso, quando estava, né, eu vinha no avião sonhando com os casos que eu ia trabalhar com vocês, né, eu me perguntei muito se não valia a pena trazer um caso que é um pouco diferente, que não entra nem na discussão dessas execuções cíveis, mas que é a execução de uma ação civil pública, né? Eu tenho uma história absolutamente inenarrável de uma tentativa de uma execução de uma ação civil pública, que a coisa julgada ocorreu 8 anos depois do fato, e eu passei 5 anos tentando achar os beneficiários da execução, né? Então, assim,
eu publiquei anúncio em jornal, eu aproveitei o rapaz que vende mariola, lá em São João de Meriti, enquanto ele ia pela rua com o megafone falando Mariola, Mariola, Mariola. Se você tem crédito contra o Hospital São Vicente, procure a Justiça do Trabalho. Né? Ou seja, eu levei 5 anos tentando achar os beneficiários e, quando encontrei, eu olhava para as pessoas e dizia assim, pô, eu não estou convencido que essas pessoas têm realmente, são os beneficiários. Deve estar cheio de gente aqui atirando para ver se cola e ver se ganha aí um ano, um dinheirinho, né, alguma coisa. Ou seja, tem histórias inenarráveis, e eu tenho certeza que todos vocês têm histórias inenarráveis ao longo da trajetória da vida profissional. O que me parece importante é a gente pensar sobre a nossa profissão. Quando a gente... imagina o seguinte, eu vou fazer um micro parênteses para poder fechar e te responder. Né? Eu estou fazendo o curso de formação inicial dos meus juízes agora no Rio de Janeiro. E aí eu propus para o diretor da escola, e ele aceitou, fazer uma etnografia da formação dos juízes. O que é essa etnografia? Eu chamei um antropólogo que está assistindo todas as aulas que estão sendo dadas para os juízes. Ou seja, o antropólogo está olhando para a gente como se a gente fosse indígena. Né? Ele está olhando para como a gente constrói categorias naturais, ou seja, a gente naturaliza a nossa prática como se ela fosse a prática do cotidiano, como se ela fosse a nossa rotina. Quando você naturaliza a prática, você deixa de pensar sobre ela. Você transforma num automatismo. O que eu estou interessado hoje, meu grande desejo é compreender como se dá esse processo de naturalização na nossa prática profissional. Como é que a gente transforma o nosso cotidiano na coisa mais banal do mundo, como se não tivesse impacto nenhum na vida das pessoas e, sobretudo, nas nossas vidas. O que a gente tem que começar a pensar é o que eu sou, o que eu faço. O que eu faço ajuda a definir o que eu sou. E, eventualmente, se eu tiver que ser Robin Hood, legal, sem problema. Obrigado. Paula. Paula, é melhor... Fale esse microfone mesmo, querida. Né? E aí fica todo mundo complicando a tal da transdisciplinariedade. E o grande problema, onde é que começa a complicação? Foi na época que Aristóteles disse que tem uma teoria lá em cima para os filhos de Deus e uma prática aqui embaixo para os filhos, naturalmente, para comer o pão que o diabo amassou. E aí surgiu a Justiça do Trabalho para resolver quem vai comer o pão que Deus amassou e quem vai comer o pão que o diabo amassou. Mas qual é o problema do Aristóteles? Ele partiu a sabedoria. Ele matou a sabedoria, na verdade, porque ela é a inteligência prática de tudo isso que a gente vive no dia a dia. Então, colega, é com uma felicidade, porque a sua simplicidade, para esse espírito que a gente vê em volta, da forma como você une arte, como você une o senso comum da pessoa que vai chegar no povo, com aquela coisa... Eu não tenho dúvida nenhuma que você está na Praça da Justiça do Trabalho. Isso é transdisciplinaridade. Isso é escola que não tem parede. É a escola da observação, de colocar um antropólogo na escola. Gente, se Deus quisesse me levar amanhã, eu dizia, gente, está acontecendo. É isso, transdisciplinaridade é isso. Vamos observar e vamos ser observados. Vamos fechar na simplicidade das coisas. E não é por acaso que ele disse que você é parecido com Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é o que é pelo que ele fez, pelo exemplo do que ele pratica com simplicidade. Vamos sair da complexidade, vamos balançar nessa rede neural, desfazer os nós.
interconectar os neurônios através da sinapse, que nós vamos ganhar energia e nós vamos vencer o tempo. É maravilhoso estar com você. Muito obrigada. Obrigado, eu que agradeço. Bom, e não havendo mais quem deseje se manifestar, eu queria novamente agradecer o colega Fragale por estar aqui conosco, né? Já obtive dele, torcendo um pouco o braço, a promessa de que ele voltará aqui conosco, né? E, por hora, né, me cumpre declarar, doutor Célio não vai... Cadê o doutor Célio? Doutor Célio não vai mais, não precisa. Posso encerrar, doutor Célio? Pode? Então, considero encerrada a jornada, desejando um bom dia a todos. Não, só um instantinho. Um minuto. Antes de saírem... Espera aí, Camila, calma. Só um instantinho, por favor, tá? O cerimonial, porque precisa dar um aviso. Eu queria solicitar ao desembargador Gabriel Napoleão Veloso Filho que fizesse a entrega do certificado ao nosso palestrante do dia de hoje. Voltou. Parabéns. Obrigado. Eu que agradeço. Já? Não, agora tem o bicho. Obrigado. Agora sim, está encerrado. Bom dia a todos. Carinho,